ao ser proposto essa ideia de que apenas 2 guerreiros lutassem, durante todos os dias, o gigante Golias, ele vai lá e afronta o exército de Israel, o exército do rei Saul, dizendo: não existe aí um guerreiro que possa vir lutar contra mim? Não existe dentro de vocês homem com tal capacidade de vir me enfrentar? E ele começa então a provocar dia após dia o exército inimigo, e não existe nenhum voluntário sequer no exército de Israel que assuma ali a responsabilidade e a coragem de lutar contra o gigante Golias. Consegue imaginar isso? Eu acho que uma das pessoas que ministra muito bem esse estudo e fala a respeito do efeito psicológico que o gigante produzia na vida do exército é o nosso apóstolo. Ele gosta sempre, quando ministrar essa passagem, de falar do diálogo que eles têm e como o gigante consegue entrar na mente do exército e paralisar esse exército de conquistadores. Talvez nessa noite aqui você também se identifique ou identifique um gigante na sua vida. Um gigante que por horas se levanta e te afronta. Coloca em um lugar de paralisia. Faz com que você fique temoroso do que pode acontecer. Pensando em gigantes que se levantam internamente em nossos corações, em nossa história, em nossa alma, talvez o que esteja te paralisando é um grande medo. Talvez seja a ira, o gigante que está despertado dentro de você. Ou não, o gigante que cresce e aumenta diante de você é um complexo de rejeição, de inferioridade. Pode ser que esse gigante que aparece e se manifesta contra a sua vida seja um pecado que insiste em te afrontar e te perseguir. Ou um vício, que quando você pensa estar livre de sua afronta, ele se levanta com novos argumentos, te trazendo culpa e te prendendo mais uma vez nessa situação paralisada. Ou não é algo que se encontra internamente, mas algo que se encontra na sua carne. O gigante que despertou, ou que vem te afrontar todas as vezes que você quer aproveitar o melhor da sua vida, é uma doença, uma enfermidade. Eu não sei se você enfrenta algum gigante, mas a realidade é que em algum momento da sua vida você vai se deparar com um gigante. Ou talvez você vai dizer para mim nessa noite: pastor, eu já enfrentei muitos gigantes. Na realidade, eu já venci alguns gigantes e outros gigantes, infelizmente, eu acabei perdendo. Porque essa é uma realidade que vai acontecer hora ou outra na nossa vida. Se a gente quiser experimentar um novo nível de fé, a gente tem que estar preparado para os gigantes que vão se levantar na nossa direção. Mas talvez também não é nenhum desses gigantes aqui que eu falei. Talvez você se dispôs a uma nova conquista, a uma promessa que Deus te deu. Talvez você veio em um culto e você tomou posse de conquistar um sonho, de chegar em uma nova realidade para sua casa e família. E aí você tomou posse, sei lá, talvez de uma compra de um imóvel. E tudo estava correndo bem até o dia que um gigante se levantou no meio da sua conquista. Eu já enfrentei um gigante chamado INCC, evolução de obras, que é quando você tem que pagar durante o seu imóvel, quando está sendo construído, um valor por esses índices que são reajustados durante esse período de obra, mas o seu salário não aumentou. E como você pode vencer uma dívida que de um mês para o outro se torna gigante? Então tem gigantes na nossa vida também que se levantam em momentos de conquista, em momentos
de evolução no nosso projeto de vida. Você precisa identificar qual gigante você precisa vencer. Eu quero dizer que qualquer obstáculo que possa estar aparecendo sobre a sua vida, ou roubando o seu autodomínio, nessa noite você vai aprender ferramentas, forma de que você pode aumentar o seu nível de fé, baseado em princípios da palavra, para que todo e qualquer gigante que se levantar na sua vida, ele venha a cair por terra. Tem crente aqui para acreditar nisso? Então diga assim: nenhum gigante vai me paralisar, nenhum gigante vai me pôr medo. Amém. Quando Davi ele se aproxima desse gigante chamado Golias, ele não levou espada ou lança, mas com uma funda que era uma espécie de estilingue e 5 pedras, ele o enfrenta e vence esse gigante. Então nessa noite, de uma forma bem rápida, eu quero falar aqui sobre 5 princípios de fé para vencer os gigantes. Pode dizer amém? Não é que cada pedra significa, né? Mas é legal fazer uma analogia também. Amém? Primeiro princípio aqui que eu quero falar para vocês é um princípio da promessa. Você pode dizer isso bem alto? O primeiro princípio para uma fé que vence gigantes é a promessa. No capítulo 17, versículo 32, se você voltar aí um pouquinho, a palavra vai dizer assim: Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, este servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Por enquanto só até aqui. Aqui a gente lê que quando Davi sabe de todo o ocorrido, de tudo que está acontecendo, ele aqui se prontifica a ir contra esse gigante. E é engraçado que quando ele se coloca nessa posição, veja que tem um exército e ninguém se voluntariou contra aquele gigante. Mas Davi ele fala: este seu servo, ele fala ali para o rei Saul, esse seu servo vai contra esse filisteu. Eu não sei o que passou ali na cabeça de Saul ao ver um menino se prontificando e talvez ali grandes guerreiros fortes, corajosos que venceram outras batalhas, nenhum deles foi. Mas o que vem aos lábios do rei Saul é dizer: você é um jovem, você não tem condição de vencer ele. Ele é um guerreiro, tipo assim, desde a sua idade. Desde quando ele era menino, ele é guerreiro. Você, eu acho que não é não. É óbvio que talvez a gente pensaria isso também, mas veja bem o que Davi diz então em sequência. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. E se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Diga assim: gaiteiro? Não, brincadeira. Mas não parece um gaiteiro, né? Quando o gaiteiro é, né, um mentiroso. Quando o rei fala: você é um jovem, tem um guerreiro ali desde de menino. Ele fala: meu senhor, eu olho as ovelhas do meu pai. E quando vem um leão e pega um dos cordeiros pela boca, eu corro atrás dele. Eu tivesse ali ouvindo, eu falava: eita, essa aí é boa, hein? Eu corro atrás dele. Se vem um urso, eu vou atrás dele e tomo da boca dele. Eita, Paulo. Ó, e hoje eu estou bom aqui, hein? Estou batendo pau, hein?
Se ele se levanta, eu pego na barba dele, agarro e o golpeio. Parece história de pescador. Mas foi isso que aconteceu. E aí eu fico curioso aqui para tentar imaginar como que era isso. E aí eu fui pesquisar um trotezinho curto, qual é a velocidade que um ser humano pode correr. E ele corre de 15 a 20 quilômetros por hora. Então num tiro de 100 quilômetros, de 100 metros, ele vai de 15 a 20 quilômetros por hora. Teve um homem que bateu o recorde chamado Usain Bolt, todo mundo conhece, não sei se fala assim, né? Que ele bateu um recorde de correr 44 quilômetros por hora. Já o urso, que é aquele que segundo mais corre aqui dentro dessa lista, ele corre 56 quilômetros por hora. Então a diferença aqui é gigantesca. E o leão consegue, nesse momento da caça, da presa, correr 80 quilômetros por hora. Dá para acreditar em Davi ou não dá? Humanamente é algo impossível de se acreditar. Não existe uma chance de Davi sair correndo, fugindo do leão. Quanto mais correndo em direção, pegar a ovelha ainda viva e matar o leão. Mas foi isso que a Bíblia descreve que Davi fez. Quando eu digo que o primeiro princípio é o da promessa, é a promessa que nós temos ter, que se Deus já nos deu vitórias anteriores, Deus continuará junto de nós para derrubar os novos gigantes que se levantarem. Davi, ele não diz, eu não tenho músculo, eu não tenho altura, mas eu tenho vitórias que o Senhor já me deu. E a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus, ao ir embora aos céus, ele diz que nós não ficaríamos órfãos, mas ele e o seu Espírito Santo estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? O primeiro princípio de fé que a gente não pode perder é o princípio de acreditar que Deus nos deu vitória e nós podemos então confiar para as vitórias que teremos mais à frente. Davi, ele diz então para o seu senhor que ele saía atrás do urso, do leão, o golpeava até matá-lo. E no versículo 36 ele diz assim, este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. O que Davi está dizendo, eu creio que assim como ele nos deu, como ele me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso, ele continua me dando vitória e me dará vitória contra Golias. Essa é a fé que nós precisamos ter. Eu, em 2017, fui acometido por uma enfermidade, e foi um grande gigante que eu precisei vencer na minha vida. Não existe dúvida que era algo espiritual sobre a minha vida. Por mais ou menos uns 30 dias, 30 e pouquinhos dias, eu estive nessa guerra. Comecei a ter febre, e aquelas febres não cessavam. Fui ao médico, não tive um diagnóstico, comecei a ter tosses, cheguei a tomar medicações fortes, bezetacils e um monte de coisa, e aquela febre, ela insistia em estar na minha vida. Eu conseguia fazer tudo, não ficava acamado, mas não me via livre daquela febre. Eu orei, muitos irmãos aqui oraram, intercederam por minha vida. Em 20 dias eu perdi 10 quilos. Até o dia que eu pensei, Senhor, até quando isso vai permanecer? Até quando isso vai durar e não vai cessar?
E aí meu corpo passou a sofrer um pouco com isso. Voltei no hospital, voltei com 40 graus de febre para ver se eles me internavam, e eles me internaram. Eu fiquei 10 dias internados, todos os dias, coleta de sangue, novos exames, e não se encontrava nenhuma justificativa, bactéria ou explicação para o que eu estava passando. Então ali, isolado, primeiro Natal com a minha filha, que havia nascido nesse mesmo ano, poucos meses, um mês antes eu acho, passei internado sozinho no hospital. No dia do Natal, no dia 25, chorei vendo ela da janela do quarto e ela lá embaixo, na rua com a minha esposa, porque elas não podiam subir, nem com a criança e nem sozinha, para que aquilo que eu tinha, que ninguém se sabia o que, não fosse transmitido para ela. Pensa numa guerra, num gigante que por muitos dias se levantava e me afrontava. E por mais que fosse difícil toda aquela situação, eu me lembrava de que um dia Deus já havia me dado vitória sobre outras situações. Procurava pensar o que poderia me dar paz, o que poderia trazer para mim a convicção de que Deus estava soberano sobre toda aquela situação. E aí eu lembro que então um dia eu recebi uma mensagem do apóstolo e dando uma direção sobre entender um pouco mais aquilo que eu estava passando, e eu fui buscar o Senhor. E aí uma pessoa me mandou um texto bíblico que falou tremendamente ao meu coração, e naquele dia eu entrei num estado de paz e ao mesmo tempo de guerreiro, entendendo que a vitória viria. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, acho que depois de 3 dias eu estava recebendo alta, e estava recebendo alta sem sentir nada, para a honra e glória do Senhor. Os exames estavam a ponto de se repetirem. Como eu disse, eu passei Natal internado. A equipe médica estava trocando. Aquela que me cuidava ia sair de férias. Eles iam repetir todos os exames de novo. Mas Deus veio, agiu e me curou. Assim como do nada começaram a aparecer sintomas, um dia eu acordei e não havia mais nenhum. Meu irmão, se tinha uma coisa que eu tinha vontade, era de pegar o microfone aqui, agradecer e dar o testemunho do Senhor. Pastor Matos vai lembrar, veio então o culto da virada, procurei ele e falei: pastor, nenhum dos 12 cultos separa para eu dar o testemunho. E aí o pastor Matos viu lá o dia, depois me avisou, a gente vinha, e depois de uns quase 20 dias, uns 15 dias talvez, entre ali, o Natal e antes de findar os 12 cultos, chegou o grande dia. E no grande dia, a enfermidade voltou, miserável. Toda aquela expectativa que eu tinha de contar o testemunho me frustrou, me paralisou. Eu vim para o culto, mas vim muito chateado, mas não com Deus, eu vim muito chateado com o inferno. Com o diabo. Eu falei: você quer me calar, você não quer deixar que eu dê o meu testemunho. E aí aquela tosse voltou mais forte, a febre, eu perdia peso porque a febre vinha, eu tomava o remédio, aí suava muito, e aí aquilo veio mexendo com o meu psicológico novamente. Mas eu lembro que ao sair daqui do culto, a minha esposa falou: a gente vai entrar em um propósito essa semana, e a gente vai orar pela sua cura. E aí a gente montou ali que todos os dias a gente ia ter um tempo de leitura da palavra, ia orar especificamente por isso e esperar o Senhor agir na minha direção. Uma pessoa foi até mim me orar de outro ministério. Deus mostrou para ela onde tinha muitas dores que eu não tinha falado para ninguém, nem para Mayra, para não preocupar. Então eu conseguia enxergar Deus ali. E na segunda-feira, no primeiro dia do propósito, eu lembro que eu cheguei do serviço e a Mayra ela já estava orando, já tinha um louvor, a neném estava dormindo.
E aí eu vi que os olhos dela estavam um pouco lacrimejados e ela falou assim: vamos orar, o Senhor falou comigo essa tarde. E aí então, quando eu deixei as minhas coisas e a gente foi orar, ela falou assim: eu orei e pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu a palavra que se encontra em 1 Samuel 17, versículo 46, que diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E terminou de ler e ela falou assim: hoje Deus tira esse mal de você. Mas ela falou numa autoridade que eu tomei posse. E sabe, todo aquele sentimento de tristeza, de mal que eu estava, eu falei: Deus me curou alguns dias atrás, Deus vai me curar de novo. E eu lembro que ela pediu para eu me ajoelhar, ela pôs as suas mãos sobre a minha cabeça, e ela orou, liberando cura sobre a minha vida e dizendo: Deus, hoje nós arrancamos a cabeça desse gigante. Há 15 dias atrás foi a pedrada na cabeça, mas hoje a gente arranca a cabeça dele. E ela orou com tanta autoridade, acho que como marido foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, de receber essa oração dela, e aquela convicção entrou dentro de mim. E nos demais dias a gente orou, declarando a cura, mas muito mais no sentimento de gratidão, acreditando que Deus já havia feito, do que pedindo, do que clamando. E eu sei que ainda que aparecia dores, ainda que tinha muita tosse, quando findou aqueles 5 dias, já não existia mais nada na minha vida. Você pode glorificar o Senhor dando um aplauso a Ele? Qual foi o gigante que você já venceu, que você precisa se lembrar nessa noite? Qual foi o gigante que apareceu na sua vida e que você pode dizer: eu venci esse gigante, e ainda que se levante um ainda maior, Deus me dará vitória? O primeiro princípio de fé para vencer gigante é se lembrar das vitórias que o Senhor já te deu. É o princípio de você compreender e guardar a promessa de que Deus estará com você em todos os momentos. O segundo princípio que eu quero falar é o princípio da presença. Nós precisamos reconhecer ou clamar para que a presença do Senhor esteja nas nossas vidas durante a guerra contra os inimigos. No versículo 45 diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então você precisa clamar: Senhor, entra nessa guerra comigo. Senhor, Tu és o Deus dos exércitos, Tu és o Deus que vence batalhas, Tu és o Deus soberano sobre todos os exércitos que existem na terra, no céu ou por baixo da terra, em qualquer atmosfera, seja natural ou sobrenatural, o Senhor é aquele que guerreia por nós. Você pode dizer amém? Então é muito importante você entender que é necessário, durante um momento de guerra, a presença do Senhor. De impulso, você vai querer resolver pelo seu conhecimento. De impulso, você vai querer resolver com a sua habilidade, com a sua capacidade, e elas são necessárias para quando você estiver em momento de guerra, mas não deixe o Senhor de fora. O Senhor precisa estar envolvido com você. Davi não diz que ele é o cara, ele não se apoia em nenhum artifício, mas ele fala: você está enfrentando não a mim, mas o Senhor dos exércitos. Eu faço parte do exército de Deus. É dessa maneira que a gente precisa se posicionar. E olha que coisa, 2 anos mais tarde,
da minha enfermidade, né? Ou melhor, da enfermidade que me atacou, 2 anos mais tarde, uma enfermidade ataca a minha esposa. Então, em 2019, a Mayra, ela é diagnosticada com leucemia. E para nós foi um grande baque, um grande susto. Eu acho que a palavra correta é para dizer que a nossa alma, ela é abalada. Não tem como não tocar os seus sentimentos. Não tem como você não imaginar nos seus sonhos. Não tem como a sua família não ser atacada por isso, por um diagnóstico como esse. E eu não digo que a nossa fé foi abalada, mas tudo ao redor, de alguma forma, foi atacado por isso. E, enfim, vocês já ouviram esse testemunho em outras oportunidades. Mas se tem uma coisa que foi nítido assim durante esse tempo e processo, era o quanto a Mayra reconhecia e clamava a Deus para a vida dela. O quanto ela se apegava a isso. E assim, como Deus é poderoso demais. A igreja orava por nós. A igreja intercedia por nós, perguntava, acompanhava. E por mais que não era possível que todos que queriam vê-la podiam, por conta da imunidade muito baixa, eu acho que de alguma forma Deus se apresentava para ela e trazia a presença de todo mundo junto. A gente conseguia sentir essa força, a gente conseguia sentir essa oração, porque eu confesso para vocês que havia dias que era difícil orar, tinha dias que era difícil estar lá acompanhando ela. Eu lembro que um dia eu pensei, é melhor eu trabalhar porque está difícil conciliar tudo isso. E eu fui trabalhar e em 2 faróis vermelhos eu passei em grandes avenidas e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque me pegava pensando. Na frente dela eu procurava não chorar, mas quantas vezes me abria com o Senhor dentro do carro, debaixo do chuveiro, em casa sozinho. Então, para esse princípio de chamar Deus para perto, como é extremamente importante. Nós não somos maiores que os gigantes que se levantam contra as nossas vidas, mas servimos a um Deus que é maior. Eu lembro de algumas vezes chegar e não encontrá-la no quarto, e aí então eu via um louvor ali, dentro do banheiro, enquanto ela tomava banho, ela estava cantando. Quantas vezes orando, quantas vezes eu procurava em Deus formas para falar a respeito do cabelo dela, conforme ia caindo, como ia ser o corte e tudo mais, e quando eu chegava lá era ela que me dava força para quando ela fosse ficar totalmente careca. Não tem explicação se não for Deus. De todos os gigantes que eu posso separar para falar para você aqui nessa noite, que talvez você esteja enfrentando, sem dúvidas nenhuma, o maior é o gigante da enfermidade, da doença. Para alguns o dinheiro ajuda, para alguns os familiares se sacrificam para que sejam resolvidos e derrubados. Mas para muitos desses não há família e dinheiro que possa conseguir com que você tenha um pouco mais de saúde. Então você precisa se agarrar a Deus, se apegar a Deus. E era isso que ela fazia, era isso que eu fazia, enquanto esse gigante, e já emendando para o terceiro propósito, para o terceiro princípio, é entender o propósito de tudo isso, ou melhor, pedir para Deus que haja um propósito em tudo isso. Deus, que haja um propósito de eu estar enfrentando esse gigante, que eu não esteja passando por essa situação por passar, que eu não esteja enfrentando esse problema simplesmente porque foi acometido, mas que a minha fé produza de todas essas histórias um propósito. Se isso aconteceu, Deus, alcança um familiar. Quantas vezes nós oramos aqui por alguém que está passando por um momento crítico como de enfermidade, ou que precisa da manifestação de um milagre, nós oramos por quem é alvo do milagre,
mas esquecemos de orar para aqueles que estão ao redor. Deus, que quando essa cura manifestar, os pais também se rendam a Ti. A equipe médica olhe e entenda que não foi o homem, a capacidade humana que operou, mas que alguém maior do que todo esse plano operou, e que eles se deem conta de que é o Senhor. Quantos estão conseguindo entender aqui? Pode dizer amém. A fé que derruba o gigante tem um propósito. A gente precisa entender esse propósito. Eu falei de quando eu estava doente e recebi uma mensagem do apóstolo. Ele falava, nenhuma das coisas era a seguinte: entenda por que você está aí. Por que você está aí? Existe alguém que você precisa falar? Existe alguém que você precisa enxergar? Existe um medo que você precisa superar? E eu digo para você, meus irmãos, quantos medos eu superei naquele lugar sozinho. O medo de não depender de um convênio médico. Talvez ali eu aprendi algo para o meu chamado no futuro. Se eu for ser pastor integralmente, o teste eu já fiz de confiar plenamente no Senhor para a minha saúde. Quantas coisas eu superei, medos de agulha, de ficar internado, enfim, de ficar sozinho. Então eu mudei e falei, Deus, começa a mostrar o meu propósito de estar aqui. A mulher vinha tirar o sangue e eu falava, você sabia que tem um sangue mais poderoso que o meu? O sangue de Jesus? Porque eu já estava agoniado para sair também. Eu falei, eu preciso descobrir logo esse propósito. Então comecei a falar de Jesus, comecei a orar mais, comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance para entender um propósito sobre essa situação. No texto aqui, Davi ele diz, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Versículo 46. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E aí o propósito aqui é que toda a terra conheça o Deus de Israel. Versículo seguinte ele reforça, toda essa multidão, talvez ele apontou, talvez ele manifestou o dedo, ele falou assim, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A convicção dele que havia um propósito em tudo aquilo é que assim, você está esperando eu com uma espada, com um escudo, mas eu quero te dizer, Deus vai operar um milagre tão sobrenatural que todos vocês saberão que Deus tem poder para salvar, e não é com espada, não é com lança, porque a guerra é dele, ele é a guerra e dele é a vitória. Eles podiam estar esperando a vitória na lança, na espada, mas a convicção do propósito de Deus ser conhecido fazia com que Davi acreditasse que não importasse a maneira, o nome do Senhor seria glorificado. Um dia a Mayra já podia sair e nós fomos ao caçula aqui, onde tem o shopping hoje. A gente fez compramos coisas que agora ela estava podendo voltar a comer. Foi um dia alegre até ver o total da conta, né? Mas foi muito bom. A nossa rotina estava voltando a acontecer de forma natural. E amém, fomos para casa e tudo mais. No outro final de semana, quando a gente veio para a casa da minha sogra, que também mora aqui, a minha sogra falou assim, eu fui fazer uma compra hoje no caçula, passei num caixa, estava na fila do caixa, e quando eu estava na fila do caixa, eu vi a caixa falando para a pessoa que estava comprando, e ela falava o seguinte, menina, você não vai acreditar, semana passada eu vi um casal de jovens aqui, com uma menininha, e deu para ver que a mulher, a esposa, a mãe, ela estava em um tratamento de câncer. Eu estava tão mal, estava tão para baixo, mas quando eu vi a alegria daquela moça de estar aqui, eu me senti animada por Deus. E aí está ali a minha sogra, na fila, sendo a próxima a passar, ouvindo ela contar essa história. Só pode ser Deus.
E aí, quando então chega a vez da minha sogra fala: essa menina que você está falando é minha filha. Era isso mesmo, ela foi curada de uma leucemia, Deus está trabalhando na vida dela, a vitória está chegando, em nenhum momento ela está se rendendo a isso. Sabe o que é isso? É glorificar o nome do Senhor. Talvez hoje você só enxergue o tamanho do gigante. Talvez hoje seja difícil você ver o tamanho da fé que você carrega dentro de você. Mas eu quero declarar que vai chegar a sua vitória em nome de Jesus. Eu quero declarar que tudo isso que você está passando, no final vai manifestar um propósito do nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Você vai poder testemunhar. E por mais que hoje talvez seja difícil de entender esse propósito, ou talvez você nem enxergue ele, descanse no Senhor. No momento certo esse propósito irá se manifestar. Eu lembro que a gente foi um dia no banco e a gente ia ver alguma coisa que poderia ser feito ali com relação a dinheiro. E aí aquela mulher que entrega as fichinhas para o caixa, ela falou: você está fazendo um tratamento de câncer? E aí a Mayra falou: eu estou com leucemia e tal. E aquela mulher, ela se abriu: como tem sido isso para você? Meu irmão foi diagnosticado com um câncer, acho que era no esôfago, alguma coisa assim. E ali a Mayra pôde ministrar a vida daquela mulher para acreditar no milagre da sua irmã. E isso não foram as únicas vezes. Quantas vezes a gente viu alguém no mercado e sentiu a vontade de ir lá e dar uma palavra de ânimo porque identificou que estava com um tratamento de leucemia ou de uma doença grave. Eu acredito muito que a minha esposa será usada para curar muitas pessoas, ou para falar de Jesus a ponto de que essas pessoas acreditem na cura. Talvez você não enxergue isso hoje, mas tudo isso que você está passando hoje é para que lá na frente Deus te use de uma forma poderosa. Talvez hoje seja difícil acreditar isso porque você ainda não venceu, mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. A Mayra, teve a sua doença, ali o seu acompanhamento num dos hospitais referências aqui no Brasil. Eu gosto de enaltecer esse hospital. É o Hospital Sírio-Libanês. Ela trabalhava lá, então o hospital quis cuidar dela. E eu gosto de falar que teve, assim, é uma outra realidade da maioria de nós aqui. Eu não trabalhava lá. E eu fiquei chocado com o nível de excelência deles. Então tinha médico para ela, médico para mim, médico para minha filha. Tinha acompanhamento de tudo aqui a área e tudo era pago pelo hospital. Não dependia de convênio, de nada disso. Eu gosto de falar do hospital e enaltecer eles porque eles são excelentes, mas eles não se comparam ao Deus que a gente serve. Em todo momento a gente acreditou que ela seria curada pelo Senhor. Que por mais que o lugar trazia conforto, amparava nós naquele momento, por mais que o lugar trazia de alguma forma algum tipo de segurança, não se comparava com a confiança de Deus. Por isso que eu acredito que todos esses processos de gigantes que se levantaram em nossa vida contra a nossa família são por um propósito maior no Senhor. Que você identifique isso também na sua vida. Tem pessoas que, ao perguntarem como está o seu emprego, falam: está legal. Aproveitem essas oportunidades, por exemplo, para você dizer: está bem, graças a Deus. Como está o seu casamento? E você, óbvio, vai dizer: está bem, graças ao Senhor. Que o propósito da sua vida de vencer gigantes, ainda que o seu casamento esteja passando por um momento delicado, onde um gigante se levantou, você consiga ainda nesse tempo glorificar o nome do Senhor. Entender que esse processo de dificuldade está te aproximando mais de Deus, e você está subindo para um novo nível de fé, e você consegue enxergar as coisas diferente do que a maioria que está fora enxerga. Porque você tem esse princípio de olhar para tudo e entender que existe um propósito em tudo isso.
Então eu gosto de falar que é um excelente hospital. Mas se não fosse a mão do Senhor na medicação, ela não cumpriria o propósito. Você já ouviu de uma mãe que tomava remédio anticoncepcional e engravidou? Pois é, o remédio não fez o propósito. Então, se não houver a bênção de Deus, até nenhum tratamento, usando pessoas para que a cura venha, pode ser que esse tratamento falhe. Mas aonde Deus está envolvido, existe um propósito maior, e com o seu nível de fé, esse gigante vai cair em nome de Jesus. Porque o nome do Senhor será glorificado, amém? O quarto princípio é o da prática. Usar o que já está em nossas mãos, mesmo que pareça simples. 1 Samuel 17:40 fala que Davi pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Como eu disse, essa funda era uma espécie de estilingue, né? O rei Saul, ele vai lá e oferece a sua armadura para Davi. Davi veste, tem aquela espada que talvez tocou no chão, sua couraça, mas ele fala, isso aqui não é para mim, eu não consigo me mexer com isso. Então o que Davi faz? Vai para o ribeiro, escolhe aquelas pedrinhas boas, pastor Matos, que nós jogamos assim, ó. Nós homens principalmente, que às vezes não tem nada para fazer. Foi mal. Nós homens que querem jogar a pedrinha ali, ele escolhe 5 pedras que cabem ali no estilingo, lisinha, e ele vai contra o filisteu. Cá para nós. Você quer estrear no meio de um exército, com um estilingue ou com uma espada, né? Deixa comigo. Mas o que você tem aí? Talvez até o exército falou, tira ele daí, ninguém vai tirar ele não. Davi vai lá com 5 pedras em um estilingue. Então, meu irmão, eu gosto de pensar nesse princípio de fé contra os gigantes das nossas conquistas. Pastor, eu quero conquistar uma casa, e você olha aquilo como algo tão distante, como tão gigante perante o seu salário, perante a sua realidade atual. Mas a palavra para você nessa noite, se é esse o teu gigante, é desse tipo de pedrinha, é desse tipo de princípio que você precisa começar com o que você tem, com o que você é melhor. Hoje eu tenho um apartamento quitado e para mim, quando foi comprar, ele era um gigante. Mas sabe o que eu tinha muitas vezes? Era uma oferta para entrar num propósito na igreja. E eu falava, Deus, eu tive um choque de realidade quando eu fui fazer a simulação do apartamento. Hoje eu não tenho nem o valor da parcela, mas eu quero dar uma oferta aqui, simbolizando que quando o Senhor abrir uma porta para eu comprar meu apartamento, o Senhor vai dar condições dentro da minha realidade. E eu falo para você que eu vivi milagres. E talvez se você parar para conversar com algumas pessoas aqui da igreja, que compraram seu apartamento, a sua casa, que alugaram um imóvel para abrir o seu negócio, alguém que alugou um espaço para pintar unha, né, cortar cabelo, alguém que abriu um espaço para vender capinha de celular, você vai ver que também era um gigante para ele. Mas quando eles decidiram começar com o que eles tinham, aquele gigante se tornou menor do que parecia. Então Davi, ele vai na convicção que Deus é que daria a vitória. E ele começa com aquilo que ele tem. Que em nome de Jesus esse gigante caia por terra com aquilo que você tem hoje. Talvez o que você vai ter hoje é oração, é jejum. Isso não é pouca coisa, tá? E aí a partir da sua oração, do jejum, do seu clamor, outras coisas vêm a surgir. E em nome de Jesus a vitória vai chegar sobre a sua vida. E por último, para a gente encerrar, é o princípio da precisão. Eu preciso ser preciso para derrubar esse gigante. Então aqui é uma fé no sentido de você saber o ponto certo, o momento certo de você obedecer e esperar Deus
agir. O versículo que eu quero ler é o 49 e 51, que diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. Diga assim comigo: atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então é o princípio da precisão. Por mais que Davi tinha 5 pedras, com uma ele acertou a testa. E se ele acerta o olho? Não, meio cambaleado, mas vendo ainda? Por ser um guerreiro, eu penso que em outras batalhas talvez alguém já havia atingido o olho, jogado areia. Talvez alguém já tinha atingido uma perna, e mesmo com uma perna machucada, com o caolho, ou que seja, ele perseverou na batalha. Mas Davi aqui ele foi certeiro. Com aquela pedra, o gigante caiu. Com aquela pedra, o gigante foi ao chão. O que eu quero que você entenda com a questão de ser princípio, é entender o momento certo, e deixar que Deus faça da maneira dele, porque essa é a maneira que vai ser precisa. Você precisa lançar a pedra. A direção, a força da pedra, quem coloca é Deus. E aí então você vai ter um entendimento. E agora, o que eu faço? A pedra na testa do gigante é o suficiente para me dar a vitória? E aí é o segundo momento em que Davi foi preciso, onde ele corre, toma a espada do gigante e corta a cabeça. Nós precisamos pedir direção de Deus, discernimento para entender o momento certo e o que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam como deve acontecer. Existe um pastor, contando a história dele para encerrar, em que ele tem um trabalho de tirar mulheres que se prostituem, à beira de estrada no Nordeste. Então é contra esse trabalho infantil. E aí eles têm uma casa, eles ministram sobre a identidade dessas meninas, encorajam, ressocializam elas, e elas voltam para serem mulheres saradas, curadas, assim como Deus as criou para ser, e viverem um propósito seu. Eu entendo que todo esse trabalho de ação social, assim como nós, quando resgatamos pessoas e levamos para as nossas células, é o trabalho de atirar a pedra na cabeça do gigante. Mas o que faz mesmo a diferença e que decepa a cabeça desse gigante é ter uma vida com um caráter completamente rendido ao Senhor. Esse trabalho de tirar essas meninas marginalizadas é muito lindo e tem que ser feito. Mas se a gente não parar para ensinar que o homem precisa ser um homem de verdade, outras meninas irão se prostituir. Porque a maioria delas saem para fazer isso porque não houve um pai que as desse direção, não houve um pai que desse sustento, proteção, não houve dentro de casa uma mãe que pudesse ensiná-la sobre a identidade que ela carrega. Então, quando a gente olha para a nossa estrutura de igreja e vê um curso como Homem ao Máximo, Mulher Única, a gente está cortando a cabeça do gigante. Porque nesse lugar a gente é ministrado sobre isso. Quando a gente entra dentro de uma estrutura de rede de casais, rede de homens, de jovens, de mulheres, de crianças, a gente está cortando a cabeça desse gigante. Para que pessoas formadas em Cristo não se tornem reféns de gigantes
que conhecemos como pecado. Pois é o pecado que corrompe um homem. E é o pecado que faz do homem um escravo dos seus erros. Quantos conseguem entender e dizer amém? Então eu queria que você se colocasse de pé. Nesse último texto nós lemos que uma pedra foi suficiente para Davi derrubar o gigante. Talvez você não vá usar todos esses princípios de imediato para que o seu gigante caia. Mas qual é a pedra que hoje você precisa tirar do seu alforje e orar na direção de Deus para que esse gigante venha ao chão? Eu quero dizer que o caminho foi aberto. Jesus, quando morre na cruz por cada um de nós, levando sobre ele os nossos pecados, dores e enfermidades, e quando ele vence a morte, o maior dos gigantes, o gigante da morte enfrenta a própria morte, é vencido por Jesus. Então em Jesus nós nos tornamos mais que vencedores, porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. Posso ouvir um amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero agradecer o Senhor por essa palavra, Deus. Eu oro em nome de Jesus por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor Deus. Independente se estão enfrentando gigantes ou não, eu oro para que essa palavra seja fiel e verdadeira na vida de cada um deles. Que o Senhor esteja presente durante essa batalha. Eu oro, Deus, para que a força dos seus filhos sejam, Senhor Deus, o Senhor seja a força de cada um deles. Eu oro para que o Senhor dê direção, Pai, para que eles sejam precisos. Eu oro em nome de Jesus que a sua presença os acompanhe. Eu oro em nome de Jesus que eles se lembrem, Deus, da promessa que o Senhor nos fez de estar conosco por todos os dias de nossas vidas, Pai, e que essa presença na vida de cada um venha, Senhor Deus, com a vitória sobre esse gigante. Esse gigante não é maior do que o Senhor, Pai. Ainda que haja um problema, o Senhor, Pai, tem a solução. Ainda que haja uma enfermidade, Deus, o Senhor é a cura. Ainda que haja, Senhor Deus, a solidão, a rejeição, o Senhor é a presença, Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite essa palavra encoraje os teus filhos a perseverar, Deus. Que eles não fiquem atormentados, amedrontados. Tira em nome de Jesus, Senhor Deus, as falácias e todo o medo que esse gigante impõe contra eles. Que em nome de Jesus, Pai, nessa noite a fé dos seus filhos, a fé, Senhor Deus, que vence o gigante, seja recheada, Senhor Deus, equipada com uma coragem, Senhor Deus, que vai fazer com que os teus filhos busquem entender o propósito de estarem passando por tudo isso. Que essa, Senhor Deus, não seja uma situação para derrota. Que essa não seja, Senhor Deus, um cenário para perca, Senhor Deus. Que aonde havia morte e tristeza, que em nome de Jesus haja alegria e vida em abundância. Pai, que nessa noite os teus filhos volte como Josué e Caleb, sabendo que na terra da promessa há gigantes sim, mas maior do que os gigantes são o Senhor e os seus feitos em nossas vidas. Nessa noite, assim como Jesus venceu, nós acreditamos que também venceremos. Assim como Jesus venceu o maior dos gigantes, não há Deus mais forte, poderoso do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E temos Ele em nosso lado, e nosso lado temos a vitória. Nós nos apegamos à sua palavra que diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Libera a vitória no meio do teu povo, Pai. Libera a vitória no meio do teu povo, Senhor Deus. Libera a vitória para a tua filha. Libera a vitória para o teu filho nessa noite. Dê força, Senhor Deus, precisão. Coloca sobre ele as palavras certas, que atingirá esse gigante como uma pedra poderosa do Senhor. Nessa noite eu declaro, Senhor Deus, que conquistas estão acontecendo neste lugar. Eu declaro nessa noite gigante ao chão. Nessa noite eu declaro, Senhor Deus, a cabeça do gigante cortada na raiz